Boa tarde ou bom dia a todos. Esta é a última aula sobre o que é o Espiritismo. Nós estamos aqui no título, que é o subtítulo, né? O Homem Após a Morte. A pergunta 155 é a seguinte: que diferença existe após a morte entre a alma do sábio e a do ignorante, do selvagem e do homem civilizado? Resposta: mais ou menos a mesma diferença que existia entre elas durante a vida, pois a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam na Terra. Pergunta número 156. As almas progridem intelectual e moralmente após a morte? Respostas: elas progridem mais ou menos segundo sua vontade, e algumas progridem muito. Porém, têm necessidade de pôr em prática, durante a vida corporal, o que adquiriram em ciência e em moralidade. As que permaneceram estacionárias retomam uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram merecem uma encarnação de ordem mais elevada. Estando o progresso na dependência da vontade do espírito, existem alguns que conservam durante muito tempo os gostos e as tendências que tinham durante a vida e prosseguem nas mesmas ideias. Na Revista Espírita de 1858, existem alguns artigos importantes que falam sobre isso, sobre a Rainha de Úde, o espírito e os herdeiros, o tambor de Berezina, um antigo carroceiro, progresso dos espíritos, progresso de um espírito perverso, etc. A pergunta 157. A sorte do homem na vida futura está irremediavelmente fixada após a morte? Resposta: a fixação irrevogável da sorte do homem após a morte seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus, pois existem muitos que não puderam instruir-se suficientemente, sem falar dos idiotas, dos cretinos, dos selvagens e das inúmeras crianças que morrem antes de terem experimentado a vida. Entre as próprias pessoas instruídas, existem algumas que podem julgar-se suficientemente perfeitas para serem dispensadas de progredir mais. Não é uma prova manifesta que Deus dá de sua bondade. Permitir ao homem fazer no dia seguinte o que não pode fazer na véspera é uma pergunta que eu vou repetir. Não é uma prova manifesta que Deus dá de sua bondade permitir ao homem fazer no dia seguinte
o que não pode fazer na véspera? Se a sorte está irremediavelmente fixada, por que os homens morrem em idades tão diferentes? E por que Deus, na sua justiça, não deixaria a todos o tempo de fazerem máximo do bem possível, ou de repararem o mal que fizeram? Quem sabe se o culpado que morre aos 30 anos não se teria arrependido e tornado um homem de bem, ou se tivesse vivido até os 60? Por que lhe tira Deus o meio de fazê-lo e por que o concede a outros? Só o fato da diversidade de duração da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade, se admitirmos a justiça de Deus, de já estar fixada a morte da alma após a morte, de maneira irrevogável. Repetindo, de já estar fixada a sorte da alma após a morte, de maneira irrevogável. Pergunta número 158. Qual é, na vida futura, a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Resposta. Essa questão é uma das que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que só tivesse vivido alguns instantes, não tendo feito nem bem nem mal, não mereceria nem recompensa, nem punição. De acordo com a máxima do Cristo, que cada um é punido ou recompensado segundo suas obras, seria tão ilógico quanto contrário à justiça de Deus admitir que, sem trabalho, ela fosse chamada a gozar a felicidade dos anjos, ou desta pudesse ser privada. E, entretanto, ela deve ter uma sorte qualquer. Um estado misto na eternidade seria, da mesma maneira, injusto. Uma existência interrompida no seu início não pode, portanto, ter nenhuma consequência para a alma. Sua sorte atual é aquela que mereceu em sua existência precedente, e sua sorte futura a que ela merecer por suas existências ulteriores. Pergunta número 159. As almas têm ocupações na outra vida? Ocupam-se elas com outras coisas além das suas alegrias e dos seus sofrimentos? Respostas. Se as almas só se ocupassem de si mesmas durante a eternidade, seriam egoístas. E Deus, que condena o egoísmo, não poderia aprovar na vida espiritual o que pune na vida corporal. As almas ou espíritos têm ocupações relativas ao seu grau de progresso, ao mesmo tempo que procuram instruir-se e aperfeiçoar-se. Esse texto está contido em O Livro dos Espíritos, na pergunta 558.
ocupações e missões dos espíritos. Vamos à pergunta 160. Em que consistem os sofrimentos da alma após a morte? As almas culpadas são torturadas em chamas materiais? Resposta: a Igreja reconhece perfeitamente hoje que o fogo do inferno é um fogo moral e não material, mas não define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas os colocam sob nossos olhos. Por esse meio, podemos apreciá-los e convencer-nos de que, por não resultarem de um fogo material que não poderia, com efeito, queimar almas imateriais, os sofrimentos não são menos terríveis em certos casos. Essas penas não são absolutamente uniformes. Variam ao infinito segundo a natureza e o grau que servem de castigo. É assim que certos homicidas são obrigados a permanecer no local do crime, tendo sem cessar suas vítimas sob os olhos, que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses mesmos gostos, mas a impossibilidade de satisfazê-los materialmente é uma tortura que certos avaros creem sofrer o frio e as privações que suportaram durante a vida de avareza. Outros permanecem junto aos tesouros que enterraram e experimentam angústias perpétuas pelo medo de que eles roubem. Em suma, não existe um defeito, uma imperfeição moral, nem uma ação má que não tenha no mundo dos espíritos seu reverso e suas consequências naturais. E para isso não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito por toda a parte onde se encontre, porque o espírito perverso carrega consigo o seu inferno. Além das penas espirituais, existem as penas e as provas materiais que o espírito que não se depurou sofre em uma nova encarnação, na qual é colocado numa determinada posição para experimentar o que fez outros sofrerem, ser humilhado se foi orgulhoso, miserável se foi mal rico, infeliz com os filhos se foi um mau filho, e assim por diante, etc. A Terra, como já dissemos, é um dos lugares de exílio e expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza e dependente de cada um não voltar a ela, aperfeiçoando-se suficientemente para passar a um mundo melhor. Esses esclarecimentos podemos encontrar em O Livro dos Espíritos, na pergunta 273, do título Percepções, Sensações, Sofrimento dos Espíritos, e outros itens mais. Vamos à pergunta 161. A prece é útil para as almas sofredoras? Resposta: a prece
é recomendada para todos os bons espíritos, ou por todos os bons espíritos. Repetindo, a prece recomendada por todos os bons espíritos é, além disso, solicitada por espíritos imperfeitos como um meio de abrandarem os seus sofrimentos. A alma pela qual se ora experimenta um alívio, porque isso é um testemunho de interesse e o infeliz é sempre aliviado quando encontra corações caridosos que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, ele é incitado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se podem abreviar suas penas se por seu lado nos ajudarem com boa vontade. A explicação disso nós temos no Livro dos Espíritos, na pergunta 664. Pergunta 162. Em que consistem os gozos das almas felizes? Passam a eternidade em contemplação? Resposta: a justiça manda que a recompensa seja proporcional ao mérito, assim como a punição à gravidade da falta. Há, portanto, graus infinitos nos gozos da alma, desde o instante em que esta entra no caminho do bem, até que tenha atingido a perfeição. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, em não possuir nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição. Nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Um estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria a do egoísta, visto que sua existência seria uma inutilidade sem termo. A vida espiritual é, ao contrário, uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, como seus agentes no governo do universo. Missões que são proporcionais ao seu progresso e com as quais ficam felizes porque lhes fornecem as ocasiões de se tornarem úteis e de fazerem o bem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 558, temos o título lá, Ocupações e Missões dos Espíritos. Como também na Revista Espírita de 1860, Os Puros Espíritos. E a nota final, para terminarmos, é a seguinte: convidamos os adversários do Espiritismo e aqueles que não admitem a reencarnação a darem aos problemas acima uma solução mais lógica, por outro princípio que não o da pluralidade das existências. Espero que isso tenha satisfeito as pessoas que queiram saber o que é
o Espiritismo. Muita paz para todos.